Olá, bom dia. Estamos de volta com a segunda parte do Primeira Hora e já vamos conversar com Ronaldo Coutinho para saber da previsão do tempo. Bom dia. O tempo segue no geral com condições aí favoráveis a tempo mais para bom no decorrer dessa quinta. Agora de manhã fresquinho, entre 11 e 14 graus em boa parte das cidades aí da região. Aqui na Serra está na faixa de 5 a 7 graus e à tarde fica mais quente, de 27 a 30. Hoje dificilmente tem chuva, mas é variação de nuvens. Amanhã está indicando aí condições de tempo nublado, predomina, né? Pode até ter um solzinho, mas depois nubla e tem chance de chuva e trovada entre a tarde e a noite, não dá para descartar. Até de manhã já pode ter chuva e trovada com a entrada da frente fria, cai a temperatura. No sábado, melhor de manhã, pequeníssima chance de nebulosidade, alguma garoa, alguma coisinha fraca à tarde, podendo passar sem. Domingo, segunda e terça, está indicando aí tempo seco na região, fresco de manhã e quente à tarde. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Olha, hoje no quadro Entrevistas eu converso com Guilherme Reinaldo, ele que é um dos idealizadores do projeto Gentil Memória, um projeto que resgata um trabalho muito interessante do município de Jaguaruna relacionado à fotografia, mas também aqui de toda a nossa região. Guilherme, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Obrigado por estar aqui conosco no Primeira Hora para falar sobre esse projeto tão interessante que fala, né, que resgata a memória, não só a memória enquanto indivíduo, mas quanto registro, né, de um trabalho. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer recebê-lo no Primeira Hora. Eu que agradeço o espaço para poder falar um pouquinho sobre o projeto e sobre essa questão, né, patrimonial, história. O que é, né, o projeto Gentil Memória? Olha, Marcos, o projeto Gentil Memória, ele cuida da história, vamos dizer assim, né? Ele cuida dos documentos, do acervo do fotógrafo jaguarunense Gentil Reinaldo. Esse fotógrafo que registrou por muitos anos a região de Jaguaruna, né? Quando eu falo região de Jaguaruna, é todo o entorno, né? Tubarão, Laguna, nós temos registros de Araranguá, essa região toda, porque também ele tinha família em tudo, né? Então, cuida da conservação e da limpeza, do cuidado de digitalização e cuidado com a informação de todas essas fotografias. E a difusão disso também, né? E a partir dessa difusão, trazer a consciência das pessoas sobre essa questão da importância do patrimônio histórico e por que isso vale a pena ainda ser revisitado, ser revisto hoje em dia para o nosso caminhar aí, vamos dizer assim. Você é neto, né, do seu Gentil. E toda a família tem uma ligação muito forte com a fotografia, não é? Para quem não conhece, o Gui é sobrinho do professor Gilson Reinaldo, que trabalhou muito tempo aqui na universidade, coordenador do curso de Química, professor conhecido em toda a região, que também era fotógrafo, né? Como as outras pessoas da família. Mas, Guilherme, o que te fez, né, ser, vou dizer assim, o coordenador desse projeto? A relação era muito estreita com a fotografia, com o teu avô, no Foto Regina, como todos conheciam, no município de Jaguaruna? Sim, na verdade, a fotografia ela faz parte do meu ser, assim, né? Desde quando eu me identifiquei por ser um ser humano, aí, separado da minha mãe, do meu pai, vamos dizer assim, já tenho uma máquina fotográfica no meu colo, então eu sempre digo isso, que a fotografia ela foi uma herança realmente do legado do meu avô, assim. Tudo muito natural, tudo muito fluido dentro da fotografia, né? Dentro dessa área da arte, das possibilidades que ela nos apresenta, né? Eu costumo pensar na fotografia e dessa maneira como eu me envolvi com ela, como uma percepção do que a gente observa ao nosso redor, né? Começa pela percepção da luz, o que ela nos ilumina e o que ela nos traz, né? E aí, a partir disso, vem a fotografia como um registro daquele momento, daquele instante, né? Porque a luz tocando as coisas nada mais é do que a fotografia simples e pura, né? Então, eu acredito que, pelo meu envolvimento e por ser neto do Gentil, né?
Eu vou confessar para ti que nunca ninguém veio me falar assim, Gui, isso aqui é velocidade, isso aqui é assim que se fotografa. Não, isso sempre aconteceu de uma maneira muito intuitiva, né? Claro, posteriormente eu precisei estudar para entender o que eu estava fazendo ali. E a fotografia apareceu assim. E aí o acervo ele veio também dentro desse contexto familiar, né? Era um ente, né, Marcos, junto com a família que vinha conosco. É claro que precisa-se de estudos, precisa de entendimento para cuidar desse tipo de coisa, né? Um acervo fotográfico ele requer inúmeros cuidados, né? Então eu tive que ir atrás de conhecimento, tive que me especializar. Hoje eu sou um conservador de acervos. E a vontade de ver aquilo voltando à vida, voltando à tona e sendo cuidado de fato, né? Porque se você for ver, o Gentil fotografou desde meados de 30 até o fim da vida dele, então a gente tem uma vida ali, não só dele, mas da comunidade inteira contada através daqueles documentos ali, né? Que hoje de fato são documentos, não apenas fotografias, né? Tem muita coisa por ser descoberto ainda, né, Guilherme? Como você já conversou conosco. E daí, como é que está esse caminho para descobrir? Já tem muita coisa em exposição, os trabalhos que vocês já estão divulgando para a comunidade, para a região, mas tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa, Marcos. A gente caminha, o entendimento de caminhar e possibilidades é através de leis de incentivo, de editais culturais. Então, no primeiro momento, né, quando começamos esse projeto, lá em 2019, foi feito um diagnóstico de quantidades, de níveis de deterioração, como que vai caminhar nisso, né? Cuidar, especializar, né? Contratamos uma empresa especializada nisso que veio, nos ajudou nesse processo, me capacitou para fazer esse processo também. Hoje somos parceiros dentro desse movimento, mas dividimos em blocos, em coleções, vamos dizer assim, né? Porque tudo depende de recurso, não só financeiro, mas de pessoas também, né? Claro. Porque é um trabalho que leva bastante tempo, bastante paciência, né? Então, agora no momento estamos entre projetos de conservação, mas esses projetos de difusão, eles caminham com esses pequenos editais que aparecem, por exemplo, Paulo Gustavo, né, o Aldir Blanc, que são possibilidades que a gente tem de difundir o acervo e de miscigenar, de passar para frente a importância desse patrimônio, né? Através, é claro, do estreitamento do laço entre o acervo e esses documentos e a população, a comunidade, os cidadãos que participaram vamos dizer assim, da confecção desse acervo, né? Que estavam lá naquelas fotos. Tu falou aí em comunidade, né? O que vocês pretendem ou entendem por essa questão dessa relação, né? Comunidade e acervo? Porque a comunidade está ali, né? Muitas coisas da comunidade foram registradas ali ao longo da história. E quando se fala em aproximar os dois, nós estamos aproximando uma realidade presente, né? As comunidades, pessoas mais jovens e que têm um contato. Aquele ali é meu pai, aquele ali é meu primo, aquele ali e tal, enfim. E as pessoas que ainda participaram, né? Por exemplo, que foram fotografadas pelo Gentil, né? Essa aproximação é isso? É fortalecer esse resgate, essa história, essa cultura? Exatamente, Marcos. Na verdade, assim, a gente entende que são pessoas e são comunicações diferentes entre as gerações, né, geracional. Perfeito. E a maneira de fazer hoje é muito diferente da maneira de fazer de 10, 15 anos atrás. Se for perceber, não é tão tempo assim, né? Mas, então, a gente entende que a informação daquelas fotografias, ela está, assim, com os mais antigos, com as pessoas que aparecem ali naquele acervo, com as pessoas que fizeram parte daquele contexto social. Mas ela não aparece no acervo, mas ela tem informação daquele contexto ali, né? E a gente entende que hoje a informação, a fotografia está no celular e a gente brinca com isso, fazendo novos recortes, fazendo indagações diferentes, né? E fazendo com que esse acervo chegue para essas pessoas mais jovens, mais novas, de uma maneira que chame a atenção delas através disso, dessa nova leitura, dessa nova possibilidade de ver um documento que está ali antigamente, né? Então, os antigos, eles nos trazem informações pertinentes da fotografia, né? Porque a gente sabe que a gente está tratando de documentos importantes para a história, então, o cuidado com as informações que estão por trás da fotografia, a gente também pensa nesse movimento, nesse caminho, e estar inserido nesses novos contextos sociais para trazer a atenção dessas pessoas mais jovens
para despertar nelas a consciência de que esse patrimônio ele é importante, ele é interessante para os dias de hoje e ele precisa permanecer no nosso contexto para o futuro, né? Para os anos que seguem. Né? Guilherme, muitas fotos, né? O Grande Gentil, ele registrou. Tem fotos icônicas, né? Vamos lá, os naufrágios no litoral, na região de Jaguaruna. Esse trabalho é, vamos dizer assim, de vários tipos de foto, né? Tudo que ele retratou, né? Independente de ser pessoas, lugares, objetos, isso tudo faz parte da exposição. Isso tudo faz parte da exposição, né? Sempre que a gente pensa num movimento de ir para fora, de difusão, a gente pensa nessa pluralidade de temas que a gente tem dentro do acervo e pensa em como comunicar e como difundir isso e pensa e junto disso pensa na importância de por que aquilo está sendo divulgado. Né? Tá. A gente tem no contexto de naufrágios, a gente tem todos os naufrágios da região que fizeram, ele fotografou todos, inclusive o último que ele fotografou foi um da década de 90, que foi um navio pesqueiro, que eu, inclusive, tenho memória desse naufrágio, porque eu não sou tão velho assim. Mas já da década de 90, né? É isso, mas enfim, é um contexto que a gente traz, né? E porque hoje em dia não acontece mais, claro. Né? Foi um acontecimento que aconteceu ali. E nós temos ali festas de igreja, procissões, coisas importantes, né? A gente consegue fazer um comparativo de antes e depois. E na época muito importantes, né, Guilherme? Porque as festas eram concentradas, né, nessas festas de igreja. Na época muito importante, Marcos. Mas eu posso te dizer que eu acredito que hoje ela se torna mais importante do que na época, por exemplo. Porque o registro da época... O registro, tu diz, né? O registro da época, ele se torna uma coisa, vamos dizer assim... a gente faz um evento e a gente vai lá e fotografa, registra esse evento. Né? A gente pensa no registro desse evento para que as pessoas consigam divulgar, partilhar. E momentos depois, meses depois, aquele negócio ficou. Já se tornou um documento. Já se tornou um documento do tempo. E aí, daqui a pouco, esses registros eles vão voltar à tona através de documentos para, em si, demonstrar a importância daquele movimento, daquele momento. Então, esses registros de procissões, de igrejas e tal, a gente consegue revisitar isso hoje e, na minha opinião, com mais importância para estudar o movimento de uma sociedade. O que aconteceu naquele momento, como que acontecia, como que acontece hoje. E aí a gente começa a perceber mudanças sociais, a gente começa a perceber todo esse movimento. Muda a visão, né? Sim. Guilherme, como é que se divide o trabalho, né, para poder divulgar tudo isso que tem no Gentil Memória? Exposições, eu sei que tem um documentário também, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Tudo isso faz parte, vou dizer assim, desse combo, né, de trabalho para poder reviver tudo isso, né? Sim. Assim, Marcos, a gente entende que todos essas frentes, vamos dizer assim, são importantes. A frente da conservação é extremamente importante porque a gente acaba atrasando, né, a deterioração desse material, né? Como a gente conversa, esse material fotográfico, negativos, eles são sensíveis e eles estão morrendo a partir do momento que eles são feitos, que eles são confeccionados, fotografou, revelou, ele está em nível de deterioração. Então, isso é muito importante, essa frente de conservação. Temos a frente de difusão, né? Quando eu falo conservação, voltando um pouquinho, eu falo inclusive de banco de dados, de acatar essas informações que tem por trás das fotografias. E a gente tem a frente de difusão, que é justamente isso, de estar em contato com a comunidade, que são esses movimentos de documentário, essas exposições, as mostras, né? É um movimento que entra nas escolas também, abarca as escolas. Então, a gente tem a conservação, que é esse momento, né, primário de entender o que é o documento, cuidar do documento, entender a digitalização, olhar aquilo ali. E a gente tem difusão, que através do documentário, a gente tem uma websérie chamada Histórias que o Povo Conta. Vamos lançar agora o segundo episódio no mês de outubro, que é isso, a gente conversa através dos acervos e dos contatos com as pessoas e o fotógrafo, a gente resgata essa história através das fotografias, como um estalo, e a gente entra na história de vida da pessoa da maneira como era feito, né? Porque o singular, a casa da pessoa, ela, vamos dizer assim,
ela expande para o contexto social que a comunidade existia e vivia, né? Então a gente tem vários contextos que a gente consegue encontrar ali, as pessoas falam, farinhada, os trens, né? O passeio de trem, a nossa movimentação através de barcos, os rios eram muito utilizados antigamente, muito mais do que hoje. Então, em alguns pontos a gente era mais inteligente, né, Marcos? Com certeza, com certeza. Então a gente tem esses padrões, essas frentes diferentes, né? Claro, são juntas, mas elas são diferentes para que as pessoas consigam compreender melhor também o movimento do projeto. E o importante, como você falou, nessa questão de que vai mostrando uma realidade em todos os setores, né? Econômica, sim. histórica, religiosa, social. Né? A questão dos barcos era uma fonte de renda, de economia, porque se transportava entre os municípios, né? Produtos, e isso tudo foi registrado. Né? E é por isso que existe, né, Guilherme, as exposições, as apresentações, o documentário, que após as eleições agora vai ter já tem uma data e locais aí para poder vocês mostrarem esse trabalho, né? Sim, sim. Agora, em outubro, a partir do dia 8 ao dia 13, é uma terça-feira a domingo, a gente tem uma exposição chamada O Tempo Muda, que são fotos casadas com o acervo do Gentil, né, e com algumas fotografias atuais que eu captei, que trazem um paralelo entre o passado e o presente, né, justamente para trazer essa questão, né, fugir um pouco daquele contexto de o que é aquilo ali, mas para trazer uma questão nas pessoas, para elas conseguirem olhar, observar a transformação do momento, né? Porque a gente consegue olhar através disso. E é isso, né, Marcos? O que a luz nos deixa perceber, né? Então, as transformações sociais, as transformações externas, né? Porque a gente consegue perceber aí as transformações e os movimentos culturais que acontecem, né? Então, essa exposição vem à tona justamente para essa questão, né? E juntamente com esse período de exposição vai ser o lançamento do segundo episódio no dia 10, é uma quinta-feira, às 19h30 da noite. E aí nessa noite em especial vai ter uma roda de conversa, os convidados ali, os participantes dos episódios vão estar ali para trocar uma ideia, para conversar. É uma programação que está sendo toda preparada para trazer a consciência da importância do patrimônio e da história, né? O contato, né, das pessoas mais novas com essas pessoas que viveram antigamente e essa conversa, né, como que curiosidades e questões, dúvidas. Então é do dia 8 ao dia 13 de outubro lá no Salão Paroquial de Jaguaruna. Da Igreja Matriz de Jaguaruna. Da Igreja Matriz de Jaguaruna, isso. Guilherme, durante essa exposição, todas as pessoas estão convidadas, inclusive a região está convidada, porque tem um contato muito grande, né? Você falou aí da questão do passeio de trem, o trem que também era uma forma de levar e trazer economia, hoje produtos. É passeio, né? Hoje é passeio. E tem fotos maravilhosas, né? Dos encontros de trem na própria estação ferroviária de Jaguaruna. Então, o convite é para toda a região, né? Com certeza, Marcos, com certeza. É o que eu costumo dizer. A evolução de Jaguaruna, ela não fica só no Jaguaruna, é a evolução da região, né? Tudo passa para a região aqui, Tubarão, Jaguaruna. Como eu falei, o rio era um instrumento utilizado antigamente, então Jaguaruna está no caminho, era a rota, né? Nós temos uma cidade onde passa um rio, onde passa um trilho muito próximos um do outro, onde a cidade se desenvolveu em torno disso. Então, a região toda passou por ali, a região inteira conhece, faz parte do desenvolvimento dessa comunidade. Então, com certeza, o convite se estende não só para os jaguarunenses, mas, é claro, para todos os munícipes aí da região e todas as pessoas que se interessam pela história e por arte, por exposição, por fotografia. Enfim, é um espaço onde a gente consegue conversar sobre coisas que a gente não conversa habitualmente no nosso dia a dia, né? Guilherme, do dia 8 ao dia 13. Mas tem outros passos a ser dados relacionados ao projeto Gentil Memória, né? Que é estabelecer esse projeto, vamos chamar assim, de uma forma contínua para que a comunidade possa realmente estar em contato diário, né, com isso. Tem esse viés também, esse objetivo, né? Com certeza, Marcos. O grande norte, o grande sonho, vamos dizer assim, né, do projeto, ele é se tornar um centro de cultura, né, um lugar, um espaço onde a gente consiga, um espaço permanente, onde a gente consiga abarcar o acervo do Gentil, abarcar outros acervos fotográficos, porque a gente entende que é importante trazer e agregar
né? A gente trabalha com o acervo do Gentil hoje, mas não necessariamente a gente vai ficar preso ao acervo do Gentil. A gente precisa entender que existem outros fotógrafos, por exemplo, no mesmo contexto do Gentil. O acervo do Gentil, Marcos, ele teve a sorte de estar nesse contexto, né, da família e esse entendimento desse momento de resgatar. Mas tem muitas famílias que têm acervo, de repente o vozinho fotografava, e aí aquele acervo acaba sendo um peso, né, acaba sendo alguma coisa que não vai para o lixo. A gente quer identificar esses acervos e cuidar desses acervos também. Então, e agregar a história. Então, é ter um centro de cultura onde as pessoas conseguem falar sobre isso, trazer a escola, receber as pessoas, receber a comunidade, fazer um trabalho cultural, um trabalho de conscientização patrimonial, um trabalho que a gente consiga envolver essa parte artística também, né? Entrar nas escolas, a gente tem nessa exposição O Tempo Muda, uma das contrapartidas do projeto é preparar uma oficina de conscientização e educação patrimonial para crianças do ensino escolar ali municipal, onde a gente, depois de concluído esse processo, a gente vai deixar com eles ali alguns livros que a gente trabalha em cima e uma didática pronta para que se aplique, os professores possam aplicar na sala de aula com os alunos, né? Então, é uma didática pensada já no contexto da região, para as crianças da região trabalharem a conscientização patrimonial da região, né? Para florescer lá, né? Plantar aquela sementinha na criança para que no futuro a gente consiga ter essa consciência mais forte nas pessoas. É uma aula de história, né? É uma aula de história, uma aula de consciência, uma aula de cidadania, uma aula de pertencimento, Marcos. Pertencimento. Que faz reconhecer realmente a cultura local, né? Sim. Aquilo que faz parte da realidade. Não muito dos pequeninos, porque não está fora de um contexto de época, Sim. mas eles vão entender que aquilo tem uma relação com eles, né? Sim. A gente, às vezes, se engana em achar que essas crianças elas não conseguem ter capacidade de Percepção. Exato. E aí, através delas, muitas vezes que em casa os pais se conscientizam também. Porque vem uma informação Com dali, certeza, e aí traz para lá e vem, de repente, uma informação completamente ressignificada para o pai, por exemplo, né? Então, a gente tem essa oportunidade de estar trabalhando com as crianças também, né? Guilherme, reforçando então, projeto Gentil Memória, queria que tu reforçasse, né? Depois das eleições tem esse período, então, de exposição em Jaguaruna, né? Isso. Então, quero fazer o convite aí para toda a sociedade, toda a comunidade, tubaronenses, criciumenses, todas as pessoas que de alguma maneira se interessam por arte, por cultura, por fotografia, pela história, do dia 8 ao dia 13 de outubro, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Jaguaruna. Estaremos lá de braços abertos, prontos para receber aí informações, questionamentos. E aí no dia 10, que é na quinta-feira, a exibição, o lançamento do segundo episódio da websérie Histórias que o Povo Conta. Claro, antes vamos passar o primeiro episódio para dar uma forçada, e aí na sequência o segundo episódio, junto com uma programação bem interessante ali no dia. Muito obrigado. Tu está convidado também, né? Com certeza, vamos estar lá, com certeza. Gui, muito obrigado pela participação aqui e sucesso nesse empreendimento. Eu que agradeço o espaço para poder falar um pouquinho disso e sucesso para nós. Obrigado, Guilherme. Olha, o Primeira Hora fica por aqui, eu volto ao 12h30 com câmera aberta e as notícias desta quinta-feira. Um bom dia e até lá. Programa Primeira Hora. Apoio. Diamante Geração de Energia. Comprometida com a transição energética.